vou tentar. Você tocou em um assunto interessantíssimo pelo seguinte: eu estava em 85, tinha acabado de sair da Isto É, e eu era um fotojornalista que estava acostumado a pegar o avião e ir lá fazer a matéria e voltar com a imagem. Então, a nossa busca era resolver um problema de documento, de registro. Eu falo no começo do vídeo, que não está aqui, que a gente, quando eu virei fotojornalista, a gente já trabalhava com um leitor que era muito mais exposto à imagem do que no tempo do Cruzeiro, por exemplo. A gente já tinha, a televisão já era onipresente, e a imagem já não era novidade. Então, eu digo, quando eu vou para a Amazônia, eu estou em busca, além do documento, eu estou em busca de imagens que impactassem de forma poética, ou de forma gráfica, ou de forma visual também. E é o momento exatamente da passagem que eu estou saindo de uma roupa de fotojornalista e tentando evoluir um pouco para fotos que são mais, talvez, abstratas ou concretas, depende do ponto de vista. No processo de edição, eu acho que, em geral, os fotógrafos são maus editores do seu trabalho, porque eles têm eles conhecem a história da imagem, e a história da imagem não está lá, só está a imagem. Normalmente, eu fui editor de fotografia, a gente brigava muito com os fotógrafos. Não comigo. Porque o fotógrafo sabe a história inteira, mas nós não. A gente não. Então, no processo de edição, o Paulo tinha um universo de, sei lá, eu trabalhei são 12 mil imagens, 15 mil imagens, eu selecionei com a ajuda de amigos, etc. Eu tinha 150 imagens, e eu fiz questão de respeitar o Paulo Reckenhoff, porque, se a gente chama um curador, é para isso que a gente chama um curador. Ele fez algumas escolhas que eu talvez não tivesse feito, e, por acaso, uma das fotos que eu não sei se eu colocaria é essa que você está falando, das árvores, porque, para mim, ela foi além do que a proposta desse trabalho. Isso, para mim, veio depois em outros trabalhos. Então, tem aí um olhar que não é só meu, mas eu acho que o processo cultural é um processo coletivo. Isso, aliás, é uma coisa que me preocupa muito mais hoje do que o selfie, não sei o quê, é o mito do indivíduo, da marca pessoal, do nome, todo mundo, o cara é um fodão, não sei o quê. Eu acho que ninguém é nada sem os outros. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar, olha, eu bebi nessa fonte, essa fonte estava do lado da minha. É assim que as coisas acontecem. Então, eu acho que... Então, eu não sei se eu colocaria essa foto, mas ela, pelo menos, deu uma boa briga aqui com a gente. Mais alguma pergunta? Eu queria colocar um pouquinho, talvez, a questão do valor, né? Eu acho que hoje a gente escutou um pouco no lado desse conteúdo da fotografia e como isso se transmite no valor final de uma foto. O senhor fala no sentido financeiro? Mas acho que não é só o valor financeiro, né? Claro que ele faz parte. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, qual o valor, inclusive esse que você perguntou, mas qual o valor da fotografia hoje? Como mensurar isso na sociedade contemporânea? Um valor num sentido um pouco lato, né? Sim, onde o dinheiro entra, claro. Um pouco até dentro do que você citou, acho que na palestra inicial. Sim. Também. Bom, eu particularmente sou péssima para valorar financeiramente obra, não é a minha área de atuação. Eu acho que existe uma dinâmica interna para isso. Eu acho que às vezes há alguns equívocos, há algumas valorações acima do devido, né? Acho que há referências e parâmetros, né? Como
a trajetória de um artista, né? Como ele se estabelece no mercado, quer dizer, como o seu trabalho vai criando uma espessura, uma porosidade de valor, né? Artístico, conceitual. Eu acho que os galeristas devem ter essa atenção, obviamente, né? Alguns de forma redobrada, mais atentos, e outros mais comerciais. Enfim, esse mundo não me pertence, eu não seria a melhor pessoa a responder. Mas acho que, no sentido da valoração, é sempre muito subjetivo, né? E existe um mercado que faz toda essa estratégia, não é? Não sei se a Simoneta poderia agregar mais alguma ideia. Não é bom. Mas, então, é difícil falar sobre esse valor que você está dizendo. O que é inegável é que a fotografia adquiriu uma importância dentro do mercado das artes como há muito tempo não se via, né? Então, é de hoje? Não, é do início do século XX, mas ela tem um valor como linguagem, como expressão, porque ela se torna autônoma, é um reconhecimento da imagem como protagonista. Isso lhe agrega um valor de linguagem, de expressão, né? Então, eu acho que sempre se falou muito em fotografia, pouco se pensou sobre fotografia, e, ultimamente, pensa-se muito. Então, isso agrega um valor a cada imagem que passa por tudo que a gente estava discutindo aqui, de um colecionismo, do porquê escolher uma coleção ao invés da outra, de um trabalho que é estudado, preparado, né? Então, você tem uma série de questões que entram, que não é meramente o valor comercial. Ela tem um valor como expressão que há muito tempo não se via. Se você pensa que tem caricaturas do século XIX de pintores expulsando a pontapé os fotógrafos que queriam entrar nos salões de arte, hoje nós temos exatamente o contrário, né? Os fotógrafos que dizem, fora, é o nosso momento. Então, a fotografia hoje, sem dúvida nenhuma, se ela é a linguagem da modernidade do século XX, ela é a rainha do século XXI. Então, esse é o grande valor da fotografia, como expressão artística, seja ela documental, autoral. Esses são nomes que a academia acaba dando por não saber onde enquadrar, são etiquetas. Mas o que importa é que a fotografia está cada vez mais entrando dentro de um discurso do mercado das artes, e isso no mundo inteiro.